Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado por mais essa noite maravilhosa. Nós estamos de pé e podemos estar na sua casa para o adorar em espírito. E veio que adorar o Senhor Jesus em espírito. Você veio aqui o adorar, você veio aqui o exaltar. Quero glorificar a Deus por essa maravilhosa oportunidade, meus irmãos. Pois se não fosse Deus, por certo eu não estaria aqui hoje, trazendo a palavra ao coração dessa igreja, desse povo, desses jovens que aqui estão. Louvar a Deus por poder ser influência boa para a juventude desses dias atuais. Eu quero louvar a Deus por isso, louvar a Deus também pela vida do pastor dessa igreja, pastor presidente, o pastor Dimas, pastor presidente regional. Louvado seja Deus. Já batemos algum papo ali sentado ali, já glorificamos a Deus pela saúde dessa igreja, por ela estar saudável espiritualmente, também está dessa forma, igreja linda, igreja maravilhosa. Louvar a Deus pelo pastor Gil César, que está aqui, né, trabalhando em favor do reino de Deus, presbítero, aliás, evangelista Kevin, né, presbítero mesmo, louvado seja, então vai ser evangelista um dia, não é verdade? Em nome de Jesus, glória a Deus. Presbítero Kevin, evangelista Elvis, louvar a Deus pela vida de todos, louvar a Deus, porque está tudo maravilhoso aqui nessa noite, e tudo isso é para quem? Para o Senhor Jesus. Não perdemos o alvo nessa noite, o alvo é Cristo, é por causa dele que estamos aqui nessa casa, é por causa dele que estamos aqui nesse lugar, para o exaltar, para o glorificar e para o engrandecer. É muito bom poder estar aqui, é muito bom poder estar nesse lugar. Irmãos, eu sou pastor, pela misericórdia do Senhor, estou como pastor na cidade de Visconde do Rio Branco, né? Mas sempre que posso estou aqui na casa da minha mãe. Eu estou Tocantins, irmãos, né? A minha cidade natal, a cidade que eu tenho dentro do meu coração. Antes de eu ir embora daqui de Tocantins, eu tive um sonho um dia. Eu sonhei que eu chegava num local, e esse local é o cartório, e Deus falava assim comigo, e tinha uma planta plantada numa árvore muito grande, e eu chegava lá e Deus falava assim comigo: arranca essa árvore daí. Eu disse assim: Senhor, mas essa árvore está enraizada aqui, Senhor, está enraizada aqui nessa cidade, essa árvore está aqui tem muito tempo. E Deus falava assim: arranca ela com raiz e tudo, arranca com raiz e tudo e leva com raiz, porque essa raiz não vai se fixar no lugar. E aí eu entendi que aquela árvore era eu, que eu ia sair daqui da cidade de Ubar, da cidade de Tocantins, né? E eu não teria mais pousada. Uma vez que construí minha casa nessa época, tinha acabado de construir ela, rapaz. Na hora que eu falei, agora eu tenho pousada, Jesus falou: agora você não tem mais pousada, você vai embora dessa cidade, glória a Deus. E eu louvo a Deus, irmão, porque é onde eu tenho colocado a planta do meu pé, o Senhor tem sido comigo, tem de me cuidado, não tem faltado pão, não tem faltado alimento, não tem faltado roupa para vestir, e mais do que isso, não tem faltado a presença bendita do Espírito Santo. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 2, queria que você abrisse a sua Bíblia. Você que a trouxe, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sempre bom contar experiências com Deus, porque nós estamos vivendo um tempo de deserto espiritual. As pessoas estão secas, elas não têm mais experiência com o Senhor. Não oram, não jejuam, não se consagram, por isso não tem sonhos, não tem visões. E Joel disse que nos últimos dias, aleluia, os jovens teriam sonhos, os velhos teriam visões, assim seria. Aleluia, nós estamos vivendo esses tempos, nós estamos vivendo esses dias. São dias de visões, são tempos de sonhos. É um tempo onde o Senhor tem algo para fazer. Eu quero estar incluído nisso que Deus tem para fazer durante esse período. Eu quero estar incluído nesse projeto, nesse plano de Deus. 1 Coríntios capítulo número 2. Quem tem a Bíblia diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o texto é um pouco extenso, tá? Mas não tem problema. Nós cantamos bastante, agora nós podemos ler a palavra também com tranquilidade, tá? Em paz, com tranquilidade, sem ansiedade. Amém? Só peço a você que não ande, senão eu vou perder o rumo da mensagem. Isso acontece comigo sempre. Para mim ter bastante atenção aqui na hora de trazer ao seu coração a palavra de Deus. Peço a você que não ande. Diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco,
anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Glorificado Senhor, obrigado Jesus pela tua palavra, obrigado Senhor pelas Escrituras, obrigado pela revelação dela aos nossos corações. Espírito Santo, tens liberdade. Eu peço a tua capacidade, peço a tua graça. Eu peço também, bondoso Espírito Santo, que os corações estejam abertos para entender aquilo que o Senhor tem para a igreja do Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus. Olha para o pastor aqui. Ó. Dá uma respirada assim, ó. Fundo. E respira fundo e fica tranquilo. Agora você não fica ansioso, que o seu grupo não vai cantar agora. Você agora não vai cantar, você agora não vai apresentar nenhum louvor a Deus, agora você vai ouvir a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós acabamos de fazer menção da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Corinto, uma igreja que havia sido fundada por ele mesmo. É verdade que essa carta toma o nome de primeira carta, mas ela faz parte de um compêndio de 4 cartas que o apóstolo Paulo enviou para esta igreja, a igreja desta cidade, e somente 2 foram encontradas pelos arqueólogos, pelos estudiosos, e nós usamos essas 2 para tratar de assuntos
dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. A carta que toma o nome de primeira carta, ela é a segunda carta. A primeira carta que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto foi uma carta conhecida como a carta severa, onde Paulo falou muitas coisas ao coração daqueles irmãos, e aqueles irmãos entristeceram seus corações. E essa carta, que toma o nome de primeira carta, na verdade ela é a segunda carta, e a terceira carta também se perdeu, e a quarta carta é aquela que toma o nome de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então nós temos aqui, dentro do texto onde acabamos de fazer a leitura, Paulo escrevendo notícias, escrevendo admoestações, conselhos para a igreja, depois de ter recebido notícias a respeito desta igreja. Essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo, ao contrário da igreja de Colossos, ao contrário da igreja de Roma, que não foram fundadas por Paulo. A igreja de Corinto foi fundada por Paulo. Cada carta que Paulo escreve tem uma peculiaridade, porque Paulo não está escrevendo uma carta para nada. Não, existe uma motivação por trás, existe uma inspiração divina para tratar de um problema. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele precisava fazer um ensejo e precisava escrever praticamente um compêndio teológico para os irmãos de Roma, visto que Paulo não era o fundador da igreja de Roma. Então ele precisava ensejar, ele precisava enfeitar o seu linguajar no início da carta, porque a carta chegaria nas mãos de irmãos que nunca haviam visto Paulo, porque Paulo nunca os visitou, e Paulo também não havia sido o fundador daquela igreja. Você vai ver a carta que Paulo escreve aos Colossenses, que também não foi uma igreja que foi fundada por ele, foi fundada por um homem chamado pelo nome de Epáfras. E você vai perceber que na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo, ele quer resolver o problema do gnosticismo que havia entrado na igreja de Colossos. O gnosticismo era um tipo de doutrina que reduzia a divindade de Cristo, transformava Cristo em uma divindade superior, ou transformava Cristo, ou humanizava demais a pessoa de Cristo, quando na verdade Cristo é 100% homem e também 100% Deus, 100% humano e também 100% divino. E Paulo, na carta aos Colossenses, ele escreve um compêndio também teológico, falando da pessoa bendita de Cristo, mostrando que Cristo, ele já estava vivo muito antes da fundação do mundo. Ele já era Senhor, ele já era o Todo-Poderoso, ele estava com Deus na fundação do mundo. Paulo escreve também a carta à igreja de Filipos, conhecido como carta do regozijo. Paulo, quando escreve a carta para a igreja de Filipos, Paulo está preso. Ele escreve a carta de Filipos, a carta de Éfeso, a carta de Colossos e também uma carta para Filemon, que são conhecidas como as cartas da prisão. E Paulo escreve essas cartas enquanto está preso. Paulo também escreve a carta aos Efésios, que é também uma carta bem teológica. Paulo escreve a carta às igrejas de Tessalônica, tratando do problema do arrebatamento, da vinda do Senhor. Havia um murmúrio, havia problemas teológicos a respeito da escatologia, da doutrina do fim dos tempos, e Paulo precisava resolver esses problemas. Ele escreve cartas para solucionar esses problemas da mente dos irmãos. Não era só para isso as cartas escritas, eram para resolver também problemas do cotidiano, mas nós queremos falar de coisas teológicas, de coisas de Deus que estão escritas dentro da carta. Já a carta que Paulo escreve para a igreja de Corinto, Paulo já inicia essa carta dizendo: me foi falado pela família de Cloé que há problemas no meio de vocês. E quando Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Corinto, é uma carta exclusivamente para resolver problemas entre esses irmãos. Na solução desses problemas, Paulo vai usar a teologia, Paulo vai usar Cristo como solução dos problemas. Paulo funda a igreja de Coríntios ali no capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos. Vai para cá. Capítulo 18, diz o texto sagrado que Paulo vem da cidade de Atenas. Quando ele vem da cidade de Atenas, ele está saindo de um ambiente de uma profunda idolatria,
porque a cidade de Atenas adorava muitos deuses. Foi em Atenas que Paulo encontrou um altar vazio, que ele disse ao Deus, estava escrito um altar ao Deus desconhecido, e ele disse que a respeito do Deus desconhecido, que ele desejava pregar para os irmãos de Atenas. Paulo vem desse ambiente de Atenas, onde no Areópago ele prega um grande sermão, onde ele prega uma grande mensagem, e muitos atenienses se convertem. Paulo sai deste ambiente de idolatria, e ele chega na cidade de Corinto, que é um ambiente com problemas diferentes. A cidade de Corinto era uma cidade completamente diferente da cidade de Atenas. Por mais que os gregos adoravam muitos deuses, havia uma deusa que era muito adorada na cidade de Corinto, uma deusa conhecida como Afrodite. Essa deusa tinha uma acrópole, um lugar elevado da cidade, um templo, que era um templo dela, aonde nesse templo haviam 1000 prostitutas religiosas que cultuavam a Deus com seus corpos nus e ofereciam também serviço de prostituição para os homens que entravam dentro daquela cidade. A cidade era uma cidade muito rica, era uma cidade muito soberba. O motivo por ela ser uma cidade muito rica e muito soberba é porque essa cidade ela estava situada no Peloponeso, onde havia um istmo. Esse istmo fala de 2 portos de um lado e de outro, diferente das outras cidades. Haviam 2 portos naquela cidade, e o comércio naquela cidade era um comércio de muita riqueza. O povo era um povo muito enriquecido. A cidade de Corinto era uma cidade extremamente soberba e arrogante. Se um morador da cidade de Corinto chegasse nesse culto, você saberia que ele era da cidade de Corinto, ele era diferente, a pompa dele era diferente, o jeito de andar seria diferente. Por quê? Porque além terem tudo isso, muita riqueza na cidade, este povo também, eles tinham seus próprios jogos, conhecidos como jogos do istmo, diferentes dos jogos olímpicos. Essa cidade situava jogos, e esses jogos atraíam muitas pessoas também para esta cidade. Então a cidade tinha um alto índice de promiscuidade, que era a prostituição dos moradores dela. Essa cidade tinha um alto índice de soberba, porque os moradores de Corinto eram moradores muito ricos, eram pessoas muito ricas. E esta cidade tinha também um alto índice de entretenimento, as pessoas viviam entretidas, porque quem não gosta de jogar? Há quem gosta de jogar futebol, há quem gosta de passar 3, 4 horas no campo de futebol e não consegue passar 1 hora com a Bíblia na mão. Uma pessoa está entretida, o mundo já tomou conta do seu coração, já tomou conta da sua vida, e ele está aprisionado nesse ambiente de entretenimento. Os irmãos de Corinto eram assim, entretidos. A cidade tinha bastante entretenimento. Se não quisesse entretenimento com a promiscuidade, tinha o entretenimento da jogatina. Era uma cidade que os cidadãos dela tinham esse tipo de entretenimento para que eles vivessem neste ambiente, né? E essa cidade havia se tornado também uma cidade, uma colônia romana. Então, os cidadãos de Corinto tinham também uma pompa um pouquinho diferente. Por quê? Porque muitos deles haviam comprado a cidadania romana. Ser romano naquele tempo era como ser judeu no tempo de Jesus, em Jerusalém. Ser romano, Roma era a capital do mundo. Então, se uma pessoa fosse romana de sangue, uma romana de nacionalidade, isso era muito valorizado na sociedade desses dias. Então, o outro motivo deles se ensoberbecerem era que os cidadãos tinham muito dinheiro, então eles iam até Roma, pagavam pela cidadania romana, voltavam de lá com um papel escrito: vocês são cidadãos de Roma. Isso fazia com que eles se ensoberbecessem ainda mais, que o seu coração enchesse ainda mais de pompa. Além de tudo isso, como se já não bastasse o território ser um território hostil, aonde Paulo vai começar a pregar o Evangelho, para cá. Esse território era também um território carregado de filosofia. Os filósofos que haviam na cidade de Corinto eram filósofos conhecidos como sofistas. Quando Paulo chega na cidade de Corinto, Paulo vai encarar uma sabedoria do homem que havia naquela cidade. Os sofistas carregavam com eles a arte de falar em público. Eles tinham uma homilética diferente das outras pessoas. Para falar eles eram diferentes.
Irmão, um sofista engambelava qualquer um de nós aqui só na base da palavra. Você já viu aquela pessoa que não fala de Jesus, que não fala do Evangelho, que não fala da palavra, mas você sai chorando do sermão que ele prega? Não falou de Jesus, não falou da palavra, mas conseguiu te engambelar. Você saiu do culto falando que o culto foi uma bênção, pergunta para o que foi pregar? Não sei, eu senti um negócio, que negócio? Não sei também. Assim era a cidade de Corinto. Eles tinham uma boa lábia, sabiam, haviam estudado para aquilo. A lábia deles era tão boa que os cidadãos muito ricos daquela cidade colocavam seus filhos para estudar aos pés desses sofistas, com o interesse dos seus filhos serem os grandes sábios desse tempo. E os seus filhos cresciam nos pés desses sofistas, e os cidadãos de Corinto se orgulhavam dizendo: o meu filho, ele está estudando com um sofista fulano de tal, com um sábio fulano de tal. Quando Paulo chega na cidade de Corinto, por Paulo ter estudado na escola judaica, ele ter também uma retórica, ele ter também um ensino, ele também saber falar, Paulo é confundido com os sofistas. Só que os sofistas ganhavam muito dinheiro, e os sofistas eram pessoas muito ricas. Só que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, Paulo, quando chega em Corinto, ele vai fazer o oposto do sofista. Enquanto os sofistas eram vagabundos que viviam a troco da boa lábia, Paulo fazia o quê? Ele trabalhava construindo tenda junto com Priscila e com Áquila, e dali ele tirava o sustento para a sua vida e para a pregação do evangelho que ele pregava. Paulo já era diferente desses sofistas por aí. Paulo começou a pregar o evangelho na cidade de Corinto. Ele desce para dentro da sinagoga para pregar o evangelho. Ele está pregando o evangelho na sinagoga, e diz o texto sagrado que vai acontecer um rebuliço. Um homem chamado pelo nome de Tito, um homem justo, vai se converter. Isso mesmo, o Tito, que depois Paulo vai escrever uma carta para ele se converte na cidade de Corinto. E também um homem chamado pelo nome de Crispo vai se converter. Este homem chamado Crispo, ele era o principal da sinagoga daqueles dias. Então Tito se converte, Crispo também se converte, que era o principal da sinagoga. A sinagoga vai ficar em alvoroço. Por quê? Porque era como se você ir no centro de Macumba e o pai de santo se converter. Aleluia. Assim era a conversão do principal da sinagoga. Ele se converte, a sinagoga vai começar um rebuliço, e eles vão começar a atacar Paulo e perseguir Paulo. Paulo vai até desejar sair da cidade de Corinto, mas quando ele deseja sair da cidade de Corinto, Jesus vai aparecer para ele e vai dizer assim: Paulo, não sai dessa cidade, porque eu tenho muitas pessoas para salvar. Paulo continua na cidade de Corinto, continua pregando o evangelho. Só que Paulo sai da sinagoga agora e ele vai começar a pregar para os gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram os gregos, de cultura helênica, de cultura grega, que falavam essa língua grega de forma fluente, que adoravam muitos deuses como os gregos. Paulo vai pregar para os gregos. A cidade de Corinto, ela entra em um avivamento, porque muitas pessoas vão começar a se converter naquela cidade. Aonde tem avivamento, tem conversão. Dizem por aí que avivamento é barulho, mas não. Avivamento é macumbeiro convertendo, é drogado convertendo. Avivamento é morador de rua aceitando a Jesus. Avivamento é traficante da belas armas e entrando na porta da casa do Senhor para dentro. Isso é avivamento. A igreja, a cidade de Corinto, ela passa agora por um avivamento, como a cidade de Éfeso, onde disseram que Paulo causou um grande alvoroço. Paulo estava em Corinto também pregando o mesmo evangelho, e a cidade de Corinto estava sendo alvoroçada pelo evangelho que Paulo pregava, que era o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, Paulo, durante 1 ano e 6 meses, ele fica nessa cidade pregando. Imagina um homem igual Paulo falando na sua cabeça durante 1 ano e 6 meses. Imagine isso. De duas uma, você amaria Paulo ou você odiaria Paulo. Porque assim, ou você ama a Bíblia ou você odeia a Bíblia. Assim funciona. Ou você amaria Paulo ou você odiaria Paulo. Paulo vivia nesses dois extremos, daqueles que o amavam e daqueles que o odiavam. Durante 1 ano e 6 meses, Paulo fica na cidade de Corinto pregando. De repente, Paulo sai da cidade de Corinto e Paulo vai para a cidade de Éfeso.
Paulo depois, no capítulo de número 19, você vai ver em Atos dos Apóstolos, Paulo na cidade de Éfeso, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só que quando Paulo sai da cidade de Corinto, Paulo está em Éfeso. Paulo vai passar 3 anos, pelo menos, na cidade de Éfeso pregando. Quando o fim do tempo de Paulo em Éfeso está terminando, outra hora eu falo sobre Paulo pregando em Éfeso. Quando Paulo está no fim do tempo dele em Éfeso, o que vai acontecer? Olha para cá, você entender isso aqui. Paulo, quando está no fim, uma carta vai chegar a ele, um anúncio vai chegar a ele. Não vou dizer que é carta, porque não é assim que diz, mas alguém chega em Paulo e começa a contar para Paulo tudo que está acontecendo na cidade de Corinto, tudo que está acontecendo na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, irmão, por um momento, ela começou a cair da graça. Começou a cair da graça, não caiu. Essa igreja se embriagou na sabedoria dos homens e começou a andar por essa sabedoria. Paulo, no capítulo de número 1 da carta aos Coríntios, ele vai dizer de problemas que estão tendo dentro daquela igreja de Corinto. Só que quando chega no capítulo de número 2, parece que o capítulo 2 tira um pouco da casinha, sai um pouco do jogo de assunto, mas não está saindo não. Paulo, no capítulo de número 2, ele está dizendo assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos, capítulo 2, verso, quem está com a Bíblia, irmão? Quem está com a Bíblia? Isso. Capítulo 2, verso 1, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Quando Paulo está falando a respeito disso, perceba que a carta aos Coríntios é uma carta para solucionar, sanar problemas que estão acontecendo na igreja. Um dos principais problemas desta igreja é que esta igreja se embriagou na sabedoria dos homens. Esses sofistas que eu falei aqui no início da mensagem, que eram sábios, que tinham a arte da retórica, eles começaram a se embrenhar dentro da igreja de Corinto, porque Paulo havia ficado ali 1 ano e 6 meses, Paulo agora vai para Éfeso. Durante esse período de 3 anos que Paulo está em Éfeso, a igreja, ela começa a receber o falso ensino, a falsa doutrina dos sofistas, desses homens que queriam carregar a igreja na lábia, que queriam carregar a igreja no papo. Se fosse hoje, esses sofistas, eles teriam outro nome, eles teriam o nome de coach, que assumem nossos púlpitos, falam de vitória, falam de bênção, falam que você pode ser o que você quiser, vai ser o que você quiser, que você pode se esforçar, que você pode correr, que você pode voar, aleluia. E eles falam sobre isso costuma entrar no coração das pessoas, quando na verdade as pessoas estão querendo subir, e nós temos um Deus que desceu. Nós parecemos com o nosso Deus, nós parecemos com Cristo. Enquanto existe uma doutrina que quer transformar o homem em Deus, o Evangelho de Jesus é o Evangelho que diz que um Deus se fez homem, se humilhou a si mesmo e se fez carne. E esses sofistas haviam entrado dentro da igreja, dessa igreja de Corinto, e semearam o seu ensino dentro dessa igreja. Vai para cá. Jesus é o remédio doloroso. Por que, pastor, remédio doloroso? Porque Jesus é um remédio doloroso. Tem gente que lê uma parte da Bíblia e não lê a outra. Jesus disse que aquele que amar pai e mãe mais do que ele não é digno dele, se não abandonar pai, se não abandonar mãe, se não abandonar tudo isso por ele, não é digno de ser o seu discípulo. E no mesmo texto ele ainda diz assim: qual é o homem que construindo uma casa, ele não calcula como que ele vai construir essa casa? O assunto que Jesus está tratando ali é o assunto de seguir a ele. Se você vai me seguir, então primeiro calcula, porque vai ter perda, vai ter renúncia, vai ter pessoas te abandonando, vai ter pessoas te deixando. Jesus disse assim: eu vou pregar, e que agora em diante, dentro da mesma casa, a mãe vai estar contra a nora, o pai vai estar contra o filho, a família estará dividida dentro da mesma casa por causa do meu Evangelho. Olha o que Jesus está ensinando. Essas partes da Bíblia, eu acredito que alguém rasgou, alguém queimou, alguém jogou fora. Só que Paulo estava trazendo essa parte da Bíblia novamente para Coríntios. Por quê? Porque o que foi ensinado para Coríntios eram as palavras macias dos sofistas. Só que palavras
rochas macias não curam. O Evangelho é um fogo que queima, mas não é fogo que cura. O Evangelho, ele corta, mas ele também fecha a ferida ao mesmo tempo que ele está cortando. E Paulo, quando ele chega em Corinto, ele começa a dizer para os irmãos: quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Quem é que Paulo estava combatendo? Paulo estava combatendo essas falsas doutrinas, irmãos. Esse ensino perigoso que vem misturado com a Bíblia. Você vai voar, você vai ser, você vai crescer, você vai enriquecer, você vai ter casa, você vai ter carro, até o seu cachorro vai ser diferente, não vai latir, vai falar inglês. É isso que eles ensinam, é isso que vão dizer, e vão enchendo a mente das pessoas com essas coisas. Sabe o que vai acontecendo? O tempo vai passando. Passa um ano e seu cachorro não fala inglês. Passa 2 anos, você não criou asa e não voou. Passa 3 anos e não aconteceu nada daquilo que você... E você começa a se frustrar. Resultado disso é desigrejado, gente frustrada no mundo, gente que disseram coisas para eles que o próprio Jesus não havia prometido fazer nada disso na vida dele, mas que eles encheram essas pessoas de promessa. E o que aconteceu com essas pessoas? Essas pessoas se frustraram e se desviaram do caminho do Senhor. Acredito que você, como eu, é vítima de alguma profecia que não se cumpriu. Não ligue, não esquente a cabeça. Essa profecia não se cumpriu só por causa de uma coisa, porque não foi Jesus que falou. Porque Jesus disse: passará o céu. Ele disse: passará a terra. Mas ele disse: mas a minha palavra, ela não passará. A minha palavra, ela não há de passar. E Paulo combate isso no capítulo 2. E ele continua falando. No verso número 4 ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O irmão, nada contra a sua psicologia, nada contra a sua neurociência, nada contra você estudar o cérebro humano. Jesus já conhecia o cérebro humano. Mas por que Jesus só falou do Evangelho? Porque o Evangelho é cura para o cérebro. Nem os loucos errarão o caminho, meu irmão. Fique em paz. Escute o que eu vou dizer. Eu não tenho nada contra você estudar essas coisas. Só que esse púlpito aqui, irmão, é Evangelho. Aqui é Evangelho. Aqui é Evangelho. Eu me lembro da terceira vez que eu entrei aqui nessa igreja. Eu já estava convertido já, mas eu entrei aqui pela terceira vez. Quando eu cheguei aqui pela terceira vez, tinha uma mulher aqui, ex-macumbeira. Era a missionária Solange, irmã do pastor Wilson. Ela estava pregando aqui, ela disse assim, daqui de cima ela disse assim: tem uma pessoa aqui que entrou dessa porta para dentro, e essa pessoa tem uma forte dor nas costas, do lado esquerdo, e essa dor começa a dar pontadas que essa dor também vai para o lado direito. Ela disse isso aqui no culto. E eu tinha entrado aqui pela terceira vez. Eu não conhecia muito do poder de Deus, não. Só que eu tinha trabalhado numa fábrica de móveis. Eu trabalhei dentro da cabine de verniz. Aquilo consumiu um pouco do meu pulmão. Eu comecei a adoecer, comecei a ter uma tosse esquisita. Comecei a cuspir um negócio feio, sabe? Aí sabe o que aconteceu? Eu entrei daquela porta ali para dentro. E eu falei assim: rapaz, essa pessoa é eu. E no meio de todo mundo eu comecei a levantar minha mão devagarzinho assim no meio dos irmãos. Ela apontou o dedo e disse assim: é você mesmo. E eu levantei no meu lugar, ela apontou o dedo para mim e disse assim: Jesus te cura hoje. Olha para cá. Você pode estudar neurociência, você pode estudar psicologia, mas a palavra, ela não é palavra persuasiva. Palavra persuasiva pode até trazer o homem para você, mas o que vai fazer o homem permanecer é o poder de Deus. E Paulo está combatendo
assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Do poder de Deus. Irmãos, quem dera fosse eu com a minha teologia que sustentasse essa igreja. Quem dera fosse isso. Sabe quem sustenta essa igreja? Primeiro, a cruz de Deus. Segundo, sabe aquelas irmãs que não têm fama, que não são como eu, que não pregam aqui em congressos como esse, mas que sempre estão pela manhã de joelho dobrado na igreja, e elas estão orando. Você chega lá, às vezes elas não têm força, às vezes cochila de joelho, às vezes bambeia, às vezes estão fracas, às vezes estão com problema com a família, mas elas estão de joelhos ali na casa do Senhor. Essas coisas mantêm a igreja do Senhor Jesus. E Paulo está dizendo que o Evangelho, aliás, ele está dizendo para que a fé desses irmãos não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ele vai dizer assim, verso 6. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Fique com ela aberta, meu irmão. Diz assim Paulo: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Guarde isso. Verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em... Só escutei 4 pessoas falar. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em... isso aí. A qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Escute isso. Paulo, ele está dizendo assim: eu falo de uma sabedoria, mas não é desse tipo de sabedoria. Não é uma sabedoria persuasiva. Por quê? Porque persuadir uma pessoa é muito fácil. Olha para cá para você entender aqui. É muito fácil, irmãos, eu pegar um paletó e uma calça, um terno, uma camisa e uma gravata e colocar numa pessoa e dizer que ela é crente. Isso é fácil. Persuadir ela a se vestir como crente. Persuadir a ela a dizer pai do Senhor varão, pai do Senhor varoa como crente. Isso é fácil fazer. Persuadir ela a ficar nesse ambiente onde só tem crente. Isso aqui é fácil. Sabe por que é bom ficar aqui? Porque você tolera meus defeitos, eu tolero os seus. Na sua empresa, o seu patrão te tolera. Na sua casa, a sua família te abandonou porque não te tolera. Só que quando chega na igreja, Jesus disse: suportai-vos uns aos outros, amai-vos. Aí sabe o que a gente vai fazer? A gente vai suportando. Isso aqui é gostoso. Você está pensando, irmão, que tem outro lugar para você a não ser na igreja? Tem não. Problemático, complicado, chato, irmão. Enjoado, está pensando que tem outro lugar? Tem não, irmão, tem não. Explosivo para você. Se seu marido fosse crente, não, você vai não. Se sua esposa não fosse crente, também não. Se o seu pai fosse crente, meu filho, já tinha falado: vai com Deus, meu filho, vai com Deus, sai da porta. Já tinha dito isso, mas ele é crente. Ele é crente, ele está te suportando, te tolerando. Ele está olhando para você e dizendo: Deus tem uma obra ali. Ele é aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar essa obra. Um dia eu sei disso. É isso mesmo. Escute isso. E Paulo aqui ele diz assim: todavia falamos a sabedoria dos perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo. Verso 6, que se aniquilam. Verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Aqui Paulo vai fazer menção na carta aos Coríntios da sabedoria de Deus oculta em mistério. Diversas vezes você vai ver Paulo chamando o Evangelho de mistério, dizendo o mistério do Evangelho. Se você abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27, você vai ver Paulo falando desse mistério. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 3, do verso número 1 ao verso número 5, depois o verso número 9, você vai ver também Paulo falando deste mistério. Porque Paulo está falando que o Evangelho é um mistério. Por que é que Paulo está dizendo: eu estou pregando, eu estou fazendo notório o mistério do Evangelho? Por que é que ele fala desse mistério em diversas cartas que ele escreve? A carta aos Coríntios ele fala muitas vezes, a
a respeito do mistério do Evangelho. Na carta à igreja da Galácia, ele fala do mistério do Evangelho. Por que mistério? Se você abrir a carta aos Efésios, ele fala do mistério que estava em oculto, que foi desvendado, que foi aberto. Se você ler na carta aos Colossenses, ele também fala desse mesmo mistério que esteve oculto, mas que a nós, a igreja de Cristo, esse mistério foi entregue como um mistério revelado. Paulo está falando de mistério. Por quê? Porque o Evangelho, para quem não é convertido, ele é ainda um mistério. Escute isso. Quando Paulo fala de mistério, ele está falando daquilo que os profetas desejaram conhecer, mas não conseguiram conhecer. Profetizaram daquilo, mas não entendiam. Viam como se fossem sombras. Os profetas profetizaram a respeito desse Evangelho. Segundo, ele quer falar acerca daquilo que os patriarcas viveram. Por quê? Porque disse o escritor aos Hebreus que Deus, o próprio Deus, pregou o Evangelho para Abraão. Mas ele pregou em forma de mistério. Como foi que Deus pregou o Evangelho em forma de mistério para Abraão, pastor? Diz o texto sagrado que Deus disse assim: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. Abraão vai pegar o seu filho chamado Isaac. A tradução do seu nome é sorriso. Ele pega o seu filho, mas o mistério não está no sorriso, o mistério está ali, é o seu filho. Ele pega o seu filho, pega o jumento, pega a lenha, pega o cutelo, pega o fogo, e ele vai para o Monte Moriá da forma que Deus mandou. Enquanto Abraão está em caminho do Monte Moriá, ao chegar no Monte Moriá, ele abandona o jumento, abandona o osso. Agora Abraão vai fazer uma coisa, olha para cá. Por que é mistério? Por causa disso aqui, ó. Ele pega a lenha, ele coloca a lenha nos ombros do seu filho. E ele está com o cutelo na mão, e ele está olhando para o seu filho, aquilo que ele mais amava. E o seu filho está subindo para o Monte Moriá com a lenha nos ombros. E Abraão olha para o seu filho e pensa: eu não sei o que é isso, eu não entendo o que é isso. E Deus dizendo: isso é o meu mistério, Abraão. Não é para você entender, é para você viver. E Abraão começa a subir, Abraão começa a subir, Abraão começa a subir. E quando chega Abraão, vai ecoar uma pergunta: aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aqui está a lenha, aqui está tudo, mas aonde está o cordeiro? E uma mensagem vai ser pregada para Abraão em forma do Evangelho: Abraão, Deus proverá para si o cordeiro. Paulo, quando está falando do mistério, porque o mistério era algo encoberto. Os judeus crucificaram Cristo. Perceba que no verso de número, olhe para cá para você entender isso. Verso número 8, Paulo vai dizer assim: o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Glória. Porque não crucificariam? Porque os judeus entenderiam que o cordeiro que estava atado pelas quatro pontas, esse cordeiro era Jesus. Israel entenderia que quando Deus estava prestes a arrancar Moisés da terra do Egito, aleluia, e Deus disse assim: Moisés, eu vou mandar 10 pragas, e mandou 9, e na 10ª praga Deus disse assim: pega um cabrito, derrama o seu sangue, pega o sangue desse cabrito, passa na verga da porta, a dizer que à meia-noite a morte vai vir, mas a casa onde tiver a marca desse sangue, a morte não irá tocar. Por quê? Porque isso é um mistério. Israel não conhecia de Jesus, mas conhecia do sangue do cordeiro. Eles não tinham nome, mas eles já entendiam que um sacrifício perfeito seria feito por quem? Feito pelo próprio Deus. O próprio Deus iria prover um sacrifício para a salvação da humanidade. Vamos para cá para você entender isso. Aleluia! Quando Paulo está falando de mistério, ele está falando de tudo isso que Deus está usando como sombras e tipos para tipificar o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo estava sendo tipificado dentro das páginas do Antigo Testamento. O sacrifício de Cristo estava sendo revelado quando Jacó vai se apresentar diante do seu pai.
E Jacó vai lá e mata o cordeiro, pega a lã desse cordeiro e faz assim nela. Pega a roupa do primogênito, seu irmão, e veste ela. E ele, lá vai ele, com a pele do cordeiro e com a roupa do primogênito. E quando ele chega perto do seu pai, assim, estou aqui, papai, está aqui o guisado. E o pai dele disse assim, engraçado, que a voz é de Jacó. Ele apalpou, sentiu a pele do cordeiro, sentiu o cheiro, mas o cheiro é do meu primogênito, o cheiro é de Esaú. Que é isso? Isso representava a graça de Deus. E você chega diante de Deus como suplantador, mas Deus te vê como filho, porque você creu no seu filho, e quando você chega diante dele, você se torna filho, porque crido no seu filho, aleluia, e Deus te aceita diante da presença dele, e derrama graça sobre você, porque por causa de Cristo, é por Cristo, e Paulo está dizendo, olha o que Paulo está dizendo aqui, irmão. Paulo está dizendo que ele não prega outra coisa a não ser Cristo. Olha para cá. Ele não fala outra sabedoria a não ser essa sabedoria que esteve durante muito tempo oculta dentro de um mistério. E essa sabedoria é quem? Essa sabedoria é Cristo. Cristo estava envolto dentro de um mistério. E agora Paulo está trazendo este mistério a ser revelado ao coração dos coríntios. Porém, o que Paulo está dizendo aqui é que ele, olha para cá, o que Paulo está dizendo aqui é que ele não se atrevia a pregar outra coisa a não ser Cristo. Ele estava fazendo isso. Eu não me atrevo a pregar outra coisa a não ser Cristo. Glória a Deus. Já os irmãos de Corinto, já os sofistas que haviam se entremetido em Corinto, quando Paulo diz assim, uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, é porque Apolo havia estudado nessa escola filosófica dos sofistas, havia aprendido toda essa filosofia, toda essa retórica e essa forma de falar. Por isso Apolo era reconhecido como um varão eloquente, muito bom nas palavras. E quando Paulo chega na cidade de Corinto, aliás, recebe a notícia desse assunto a respeito da cidade de Corinto, esses ensinos humanos, esse humanismo havia impregnado no coração das pessoas. Aí Paulo precisa escrever uma carta. Resultado de Cristo. Resultado de Cristo. Ter saído do cerne da palavra. Quando você tira Cristo do cerne da palavra, não resta nada. A igreja se torna um clube. Os cultos se tornam shows. A glória é transformada numa fumaça que eles colocam aqui para soprar. A luz da palavra precisam colocar outra luzinha para piscar aqui e começar a clarear as pessoas. Por quê? Porque Cristo saiu. Porque Cristo saiu. Escute aqui. E um problema muito sério vai acontecer com a igreja de Corinto. É só você ler a carta. Tirou Cristo. Capítulo 1. Ouço dizer que há contendas entre vós. Capítulo 3, há contendas a ponto de um dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outro dizer eu sou de Cefas, outro dizer eu sou de Cristo. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, promiscuidade, pecado, depravação moral. Pastor, por que, pastor, que a igreja se tornou isso? Se você tira Cristo do trono, o mundo vem e se assenta no trono. Os pecados que a cidade de Corinto cometia começaram a entrar da porta daquela igreja para dentro e ficarem e permanecer. Por que ficou? Porque tiraram o antídoto da doença. Qual é o antídoto da doença? Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga: Jesus é o antídoto da doença. Jesus é remédio para o pecado. Quando você vê um crente sem ensino, sem palavra, sem doutrina, sem costume, a roupa apertadinha, mostrando seu corpo, vivendo depravadamente, afundado na pornografia, afundado na fornicação, afundado nos pecados de imoralidade, você pode ter certeza de uma coisa:
tiraram Jesus da cadeira dele. E sabe o que Jesus está fazendo através da boca de Paulo no capítulo 2? Olha aqui. Sabe o que Jesus está fazendo através da boca de Paulo no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios? Jesus está dizendo assim: eu quero a minha cadeira de volta na igreja. Jesus está dizendo assim: eu quero que o meu nome seja falado de novo no meio do meu povo. Jesus, através da boca de Paulo, está dizendo assim: eu quero ser novamente o tema das suas mensagens, o tema do seu ensino. Por muito tempo a igreja está embriagada, doente, tem recebido doses profundas e fortes de arminianismo, de calvinismo, de doutrina de homem, de agustinianismo, de tudo isso. E os nossos cultos de ensino são debates, nossas escolas dominical são vanglória, porque a nossa igreja é diferente, o nosso culto é diferente, o nosso povo é diferente, tudo em nós é diferente de outra pessoa, porque de Jesus você também está diferente. Sabe por quê? Porque quando Paulo está falando de Cristo para esta igreja, o intuito dele é fazer com que esta igreja pare de se gloriar em homens. Pare de se gloriar em homens. Olhe para cá para que você entenda isso. Não perca, por favor, não perca. O intuito dele é dizer para essa igreja: pare de se gloriar em homens. Somente o Evangelho tem poder para salvar, para libertar, para transformar. Quando Paulo ouve as notícias de Corinto, está acontecendo o oposto daquilo que é necessário acontecer quando o Evangelho chega no lugar. Quando o Evangelho chega no lugar, se ouve dizer que caiu o demônio, foram curados, a família inteira aceitou Jesus, a casa inteira foi transformada, o bairro inteiro foi transformado, até que a cidade seja transformada. Em Coríntios era diferente. Paulo, você pregou, se converteram, mas você foi embora, a palavra mudou, o mundo entrou, o pecado dominou a igreja entrou numa desordem. Em Corinto havia um problema de irmãos que gostavam de falar em línguas mais altas que os outros, uma desordem nos dons, uma loucura total. Por que isso aconteceu em Corinto? Quando você tira Jesus da sua cadeira, todo tipo de situação mundana vai entrar naquela porta para dentro. Só que sabe para que Jesus te trouxe aqui hoje? Para você colocar Jesus de novo na cadeira da sua vida. Para você, quando entrar dessa porta para dentro, você vai entrar e vai dizer: Jesus, assenta aqui do meu lado. Para que o pastor dessa igreja, quando entrar nessa porta para dentro, ele chega aqui e diz assim: Jesus, hoje eu não vou sentar na minha cadeira não, Jesus, o Senhor pode liderar essa igreja nesse encontro, dessa noite. Jesus, o Senhor pode dominar esse mundo, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser fazer aqui hoje. Glória. Jesus é o cerne do Evangelho. Se você tira esse mistério que estava oculto para os profetas e patriarcas, e nesse ambiente você coloca outra pessoa, essa pessoa vai morrer, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Se o meu pastor assumir o lugar de Jesus, Deus mata o meu pastor. Sim. E ele fala assim: não, eu te matei porque a igreja é minha. Simples assim. Vocês me tiraram do meu lugar e colocaram outra pessoa no meu lugar. E ele vai, Jesus vai voltar e vai se assentar na cadeira que era dele. E quando Paulo está alertando essa igreja, o intuito dele é que a igreja traga de novo Cristo para o local. Agora entenda uma coisa. Esses dias eu estava na cidade de Rio Branco
né? E pela misericórdia do Senhor, irmãos, pastorei uma igreja ali, cuido de alguns irmãos ali, né? E de repente, irmãos, é tanto problema que a gente começa a resolver, que aquela veia missionária da gente, a gente começa a perder ela. Você começa a ir na casa do a resolver um problema no casamento, igreja de Corinto. Você começa a ir na casa do outro para solucionar um problema de briga. Ah, fulano falou mais alto, igreja de Corinto. Você começa a chegar no outro canto, ó, fulano, não sei o quê. Você sabe aqueles probleminhas, aquelas picuinhas de pessoas que não amadureceram no conhecimento de Cristo, que era o problema da igreja de Corinto. Sabe? E eu comecei aqui, ali, aqui, acolá, aqui, acolá, aqui, acolá. De repente, meus irmãos, cheguei em casa uma fraqueza, uma dificuldade para orar, uma dificuldade para buscar o Senhor. Eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu não vou na casa de ninguém, vou levantar de manhã, vou para a igreja, vou passar minha madrugada orando, vou buscar o Senhor, vou entrar no propósito de jejum. E durante esse período, irmãos, esse período, sem ficar no meio desse negócio, porque Jesus não está no meio disso. Eu falei, se o Senhor não está no meio de Jesus, eu também não quero estar no meio dessas coisas não. Sabe o que aconteceu? Entrei em oração. E tem uma congregação nossa que ela estava precisando de um obreiro. Não conseguimos um obreiro para essa congregação. Eu e um jovem da igreja, um rapaz da nossa igreja, meu irmão, vamos para lá, vamos fazer o evangelismo naquele bairro lá, vamos pregar a palavra naquele lugar lá, vamos evangelizar todo aquele povo. De repente, nós começamos a ir de casa em casa. Vamos na casa de um, vamos na casa do outro, vamos na casa do outro. E é um povoado, irmãos, bem distante da cidade de Estômago Branco, um povoado bem longe, o nome do lugar é Bela Vista, São Francisco. Nós temos uma igreja lá. Mas foi tanta briga, tanta confusão, que a igreja esvaziou, o problema foi acontecendo, o problema da outro, o problema do outro. E a igreja começou a esvaziou muito. Sobrou somente uma pessoa lá na igreja. E de repente, eu e esse rapaz fomos, entramos no início do bairro, na entrada do bairro, fizemos uma oração, Senhor, nos abençoa daqui para frente. E começamos. Fomos numa casa, pregamos. Fomos na outra, pregamos. Fomos no outro, pregamos. E, irmãos, quando chegamos no final desse bairro, chegamos na porta de uma casa, tinha uma senhora sentada na calçada. Olha para cá para você entender isso. Tinha uma senhora sentadinha na calçada. Essa senhora estava sentada na calçada, pensando na vida, né? Cheguei com ela com um folheto na mão e falei assim para ela, Jesus te ama, Ele tem um plano na sua vida, tem uma obra para a sua família. Jesus quer te salvar, quer te libertar, quer te transformar. Basta a senhora se arrepender dos seus pecados. Preguei para ela o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ela sentada naquela calçada. Ela falou assim, vocês fazem uma oração para mim? Eu falei, faço. Nós fazemos uma oração para você. E comecei a me empolgar, né? Até esfreguei na mão assim, eita glória, vou fazer uma oração para ela aqui. Só que ela virou para mim e falou assim, não, entra para dentro. Eu quero que você ore também para minha filha. Eu empolgado, falei, glória a Deus, vamos orar pela filha da senhora. E Deus vai operar, só fique em paz, Deus vai operar. Só quando eu fui entrando, entrei pelo portão. Quando eu fui chegando na varanda, eu vi uma cadeira de roda, daquelas da pessoa fazer o uso das suas necessidades. E fui entrando para dentro, vi outra cadeira de roda na sala da casa. Quando eu entro na sala da casa dela, irmão, a filha dela está deitada no sofá, com a boca torta, não conseguia falar, perdeu o jogo das mãos, perdeu o jogo das pernas, estava paralítica ali deitada naquele sofá. E a mãe dela virou para mim e falou assim, e detalhe, a mãe dela era a benzedeira ali do bairro, lá, que separava e juntava os outros lá no bairro, lá, através do chucado, das velas, dos negócios. Ela era a mulher que atendia o povo ali para resolver as situações deles ali. E eu entrei na sala da casa daquela mulher, oh glória a Deus. Entramos na sala da casa daquela mulher, a filha dela estava deitada toda torta lá naquele sofá. E a filha dela toda empenada lá naquele sofá. E eu disse assim, aquela mulher, a senhora crê no Senhor Jesus Cristo, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele transforma? Ela disse, eu creio. E eu perguntei assim para ela, agora a senhora crê que Ele veio no mundo em carne, que Ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou? Ela disse, eu creio. Eu disse assim, então Jesus vai curar a sua filha aqui hoje. E a menina lá deitada. Pastor Dima juntou eu, mas o varão estava comigo. E fomos em cima daquela menina para orar. Só que quando nós fomos orar, pastor Dima, mas senti um negócio diferente. Irmão, é diferente. É diferente.
Quando a estrela não é você, na igreja, a estrela é Jesus, é diferente. Nós entramos ali, de repente, quando nós dissemos assim, Senhor nosso Deus e nosso Pai, a cartilha da oração da Assembleia de Deus, Senhor nosso Deus, foi sempre, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Quando a gente faz isso na igreja, a gente sente Deus lá. Só que quando eu fiz aquilo naquela casa, eu senti Deus assim do lado. Eu falei, opa, tá aqui. E de repente eu, mas aquele rapaz, começamos a falar em línguas ali, pastor Dias. Se tivesse um crente ali, um crente desse, sofista, bom na lábia, iria dizer assim, para que isso? Falando em mistério dentro da casa do não crente, que é isso? Essas coisas não é para as pessoas, que é isso? Está envergonhando, está falando em língua dentro da casa do não crente, quando nós disparamos a falar em língua dentro daquela casa, e fomos falando em língua, ao mesmo tempo que nós estávamos falando em língua, eu senti uma labareda de fogo passada daquela casa. E quando a labareda passou, eu e aquele rapaz colocamos a mão no corpo daquela menina que estava paralítica, toda torta. E nós dissemos assim, em nome do Senhor Jesus, seja curada, levanta e anda. Pastor, levantou e andou. Não. Mas eu e o rapaz fomos lá e agarramos ela pela mão e dissemos, você vai andar, porque a palavra, o Evangelho diz, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E nós agarramos ela pela mão, e quando nós puxamos ela começou a andar na sala daquela casa, e ela não só andava, mas ela também começou a falar, ela não falava, ela disse, está vendo, mãe, o que está acontecendo, aleluia, e sabe o que o Senhor fez? Jesus curou aquela jovem naquela casa. Alguém vai me perguntar assim, por que essas coisas não acontecem na igreja, pastor? Porque você parou de falar de Jesus. Você fala de Gideão, você fala de Abraão, você fala até de Bibenó, o irmão de Golias, você fala, você fala de mistério intangível, mas dos mistérios que são para a igreja verdadeiramente entender que é Cristo. E qual Cristo? Aquele que morreu crucificado. Glória! Aquele que na cruz do Calvário, ele derramou seu sangue, e quando ele estava com uma coroa de espinhos sobre essa cabeça, ele poderia blasfemar, ele poderia amaldiçoar essa geração por não ter crido nele, mas ele disse, Pai, perdoe eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E no seu último suspiro, sabe o que ele disse? Ele gritou em alta voz, dizendo, está consumado. Mas pegue na mão de alguém que está do seu lado e carinhosamente diga para essa pessoa, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está vivo. E quando João viu Jesus, João viu ele andando aonde? Andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele é aquele que anda no meio da igreja, ele é aquele que conhece a igreja de dentro, porque a igreja é dele, o culto é dele, o sangue é dele, é falar sobre ele. Receba nessa noite essa presença. Aleluia. Glória. Com carinho, escolha alguém, siga. Com carinho, escolha alguém, dá a mão para essa pessoa. Aleluia. Com carinho, aleluia. Isso aqui dá até choque, irmão. Você vai dizer, aleluia, que Deus tem uma obra na vida dela? Não é isso que você vai dizer. Você vai dizer que ela vai prosperar? Não. Você vai dizer que está vendo chave? Não. O que você vai dizer? Você vai dizer assim, Jesus. Diga Jesus. 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 Diga Jesus. 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 A respeito desse nome, Jesus, é Jesus, é o
Quando eu